Diz assim a palavra do Senhor para nós: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou a cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pai, te agradecemos nesta noite pela tua igreja, te agradecemos nesta noite pela tua morte na cruz do Calvário, te agradecemos nesta noite pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, te agradecemos, Senhor, também pela tua ressurreição, porque se tu não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação, Pai. Te agradecemos pela salvação da nossa alma, te agradecemos pela graça revelada às nossas vidas, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pela redenção da nossa alma, te agradecemos pela justificação dos nossos pecados, te agradecemos pelo perdão, Senhor, por lavar as nossas vidas com o teu sangue precioso. Nesta noite, Pai, que a tua palavra penetre no nosso coração de uma forma tão poderosa, que nós possamos, Senhor, sair daqui arrependidos, sair daqui curados, sair daqui restaurados, sair daqui abençoados, pelo poder do nome de Jesus Cristo e pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome o teu lugar aí, tome o teu assento. Meditando um pouquinho nesses versículos aqui de 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia fala que Paulo, ele diz: o que eu aprendi, ouvi e que recebi do Senhor, eu vos ensino. A mesa com Cristo, ela é uma memória, uma unidade e uma missão. Esse é o tema da mensagem hoje. A mesa com Cristo é uma memória, uma unidade e uma missão. Paulo, ele vem aqui tomando as palavras do qual escreveu Mateus, escreveu Marcos, sobre a última Páscoa de Jesus, sobre a última ceia. E Jesus falou para os discípulos assim: eu desejei muito cear com vocês. O que nós devemos entender primeiro, irmão, que ceia, na verdade, isso que nós fazemos aqui, isso aqui não é ceia, isso aqui é um símbolo do que é ceia. Ceia realmente é o que Paulo fala aqui para os irmãos dos Coríntios. O que era uma ceia? Se você for ver na história, e biblicamente falando, Jesus falou para os discípulos assim na última ceia, ou a última Páscoa também que passou Jesus. Jesus falou assim: olha, vai à cidade, e lá na cidade vocês vão encontrar um homem com um cântaro nas costas. Segue ele, na casa que ele entrar, vocês entram e fala para o proprietário: o meu Senhor quer cear na tua casa, prepara um ambiente para ele. Então essa pessoa vai preparar para vocês isso. O primeiro lugar que eu entendo aqui, que para os discípulos já foi uma prova tremenda, porque não se encontrava homens com cântaro em Jerusalém. Isso era algo impossível de acontecer. Homens não levavam cântaros de água. Isso era serviço de mulheres. Na história bíblica, mulheres era que levavam água. Se você ver a história de Rebeca, a história de outras mulheres, você vai ver que ela está no poço buscando água. Até a própria samaritana, no poço, era um trabalho de mulheres. Buscava água e trazia no cântaro. A prova do servo de Abraão foi essa: se eu encontrar uma mulher no poço e ela dá água para mim, essa será escolhida. Então estava ali Rebeca tirando água. Mas encontrar um homem com um cântaro nas costas é quase impossível. Mas o interessante, irmão, que quando Jesus fala, que quando Deus fala, acredite que vai se tornar realidade. Se Ele disse para você que Ele vai te prosperar no meio do deserto, ainda que não tenha vida, Ele vai te prosperar no meio do deserto. Quem crê nisso nesta noite? Somente obedeça. Somente obedeça. Então diz que eles vão
prepara o ambiente lá para Jesus ter a última ceia com os discípulos. E a ceia, irmão, não era um pedacinho de pão e um pouquinho de suco, era realmente comida. Se fazia comida. A ceia do Senhor é comida. Para que você tenha ideia, a boda com o cordeiro, nós vamos participar da ceia lá do Senhor e vai ser um banquete, né? Vai ser um banquete. Então nós fazemos isso para render tempo. E eu não sei quem nos ensinou a comer um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, porque realmente era comida. Por isso que Paulo começa aqui chamando a atenção dos irmãos. O que acontecia? Os irmãos traziam comida, tipo um compartilho de alimento. Então um trazia frango, o outro trazia pernil, o outro trazia arroz. Já deu glória a Deus lá. Dá fome quando fala comida, né? Aí outro trazia, entendeu? A salada de maionese, e o outro trazia o arroz, o feijãozinho com bacon, e ia fazendo. Entende? Mas só o que acontecia? Começou a haver um problema. E qual que era o problema? Os irmãos mais ricos, com mais posse, eles traziam aquela comida legal, e antes dos mais pobres chegar, eles comiam. E quando chegavam os mais necessitados, os bonitão já haviam comido e tinha sobrado só os ossos para os mais pobres. Aí eles combinavam assim, ó, nós que temos, chegamos um pouco mais cedo, porque os mortos de fome chegam no segundo culto. No primeiro culto a gente chega, a gente come, quando os mortos de fome chegar, nós já comemos o nosso. E eles? Aí Paulo começou a ver isso, e foi essa exortação que nós acabamos de ler aqui. Quando Paulo fala assim, vocês não se reúnem para comer a ceia do Senhor? Primeira lição que eu tiro para vocês aqui, irmão: comer junto é o que Deus quer de nós como igreja. A igreja tem que aprender a sentar e comer junto. Os maiores ensinamentos de Jesus foi feito numa mesa. Aonde Jesus Cristo estava, ele fazia que pão se multiplicasse. Ainda que não tivesse pão, ele fazia que pão se multiplicasse. Sempre Jesus buscava uma mesa para sentar. Todas as vezes que você for ver Jesus, ele está sentado em uma mesa. Ele está sentado numa mesa na casa de Simão leproso. Depois ele senta na mesa de outro lá, e uma prostituta vem ungir os pés dele. Depois que você vê Jesus sentado na casa de Maria, de Lázaro, lá em Betânia, você vê Jesus sendo convidado para comer na casa de Mateus. Você vê Jesus sentado na mesa na casa de Zaqueu. Mesa é lugar de comunhão. Nós como igreja devemos praticar isso, comer junto. Estou preparando uma área para nós ali. Vamos comprar mesas, vamos fazer caldinho para a igreja. Nós vamos aprender a comer juntos. A igreja tem que aprender a ter koinonia, comunhão. Essa é a vontade de Deus. Mas nos inventaram o quê? Um pãozinho e um suquinho. Isso aqui não é ceia, isso aqui é um símbolo. A ceia do Senhor é comida. Sim, eu não vou mudar isso. Continua assim, entendeu? Não tem problema, nós vamos fazer um jantar aqui. Apesar que seria bom, né? A ceia do Senhor vai fazer aqui cada um traz lá um negócio. Irmão, você vai trazer um frango assado, eu vou trazer uma costela, eu vou trazer o feijão. Que maravilha seria, né? Fazer uma mesona aqui no meio, todo mundo sentado, glorificando ao Senhor e comendo. Era isso. Assim conversava, assim se ensinava, assim se discipulava. Aí Paulo começa a exortar os irmãos, dizendo: olha, o que está acontecendo? Eu não posso elogiar vocês nisso, porque vocês que têm mais posse, chegam mais cedo, comem a comida, e os mais pobres, mais necessitados, não têm o que comer. Acaso vocês não estão discernindo o corpo de Cristo? Acaso vocês não estão discernindo que nós somos um em Cristo? Acaso vocês não estão discernindo que quando eu, como membro do corpo, eu não posso comer e deixar a outra mão fora? Por isso que nos talheres são dois: uma faca e um garfo. Para que serve o garfo? Para levar a boca. Para que serve a faca? Para cortar. Então não se pode. Nós somos corpos. Nós somos um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. E temos que ter comunhão. E a ceia do Senhor, em primeiro lugar, ela simboliza comunhão. Então, quando a Bíblia fala sobre
A mesa de Cristo estava falando exatamente disso. Paulo estava dizendo, um dos propósitos da ceia do Senhor, e outra coisa também, irmão, a ceia não era feita uma vez por mês, como nós também temos costume. Todas as vezes que se reunia numa mesa para comer, tinha que ter o pão e o suco da uva. Porque isso, todas as vezes que se reunia a igreja para comer, esses elementos não podiam faltar, nem o pão e nem o suco de uva. Todas as vezes que a igreja, todos os dias. Por isso que aqui tem alguns irmãos que falam assim, pastor, eu participei do primeiro culto, e no segundo culto eu posso participar da Santa Ceia. Irmão, se tiver Santa Ceia todos os dias na igreja, você pode participar de todas. Se amanhã você sair daqui e for em outra igreja que está tendo ceia, você pode participar também. Se nós quisermos fazer Santa Ceia todos os dias, você pode participar. Todas as quartas você pode participar. Esse era o mandamento do Senhor. E era isso que Paulo ensinava. Vocês se reuniram, vão comer. E qual que era o propósito disso? Em primeiro lugar, coinonia. Segundo lugar, alimentar aqueles que não tinham. De tal modo que aqueles que tinham abastança, não sobrava, porque repartia com os demais. Eu lembro no Cordeiro Pascual, a ordem era essa. O Senhor falou assim, se você tem uma família pequena, e o teu cordeiro é grande, convide outra família pequena, para que ele coma junto com você, porque não pode sobrar nada do cordeiro. Todos têm que se alimentar do cordeiro. Essa ideia é uma ideia de Jesus, comunhão. Então, o primeiro lugar que a gente traz em memória sobre a ceia do Senhor é o sacrifício de Cristo. A cruz é o centro da mesa. Então, todas as vezes que se reunia ao redor da mesa, a cruz é o centro. O que significa isso? Significa que nós devemos trazer à memória o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Nós devemos trazer à memória que hoje não é um culto de celebração. Hoje não é um culto de celebração. Hoje é um culto de reflexão. Hoje nós estamos aqui trazendo à memória a morte vicária de Cristo. Hoje, na verdade, o que tem aqui não é uma lápide. E nós estamos fazendo o quê? Trazendo em memória o que Cristo teve que sofrer por nós naquele momento. Ele teve que pagar um preço muito caro. Então hoje não é noite de celebração, hoje é noite de reflexão. Trazendo em memória, disse o Senhor. Traga a memória. Porque muitas vezes nós vamos esquecendo, irmão. As lutas do dia, os problemas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, vai nos levando. Por isso que a ceia é trazer você à memória de novo, dizer, puxa vida, eu estou tomando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Esse pão simboliza o corpo de Cristo que foi rasgado por nós, que foi partido por nós. Isaías 53 relata isso. Ele foi humilhado como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Nós o menosprezava, não tinha beleza nem formosura, veio de uma terra seca, sem raiz, sem formosura, mas Deus colocou sobre ele o pecado de todos nós, e pelas suas chagas nós fomos curados. Então hoje eu tenho que trazer a memória, hoje é uma noite que nós temos que pensar e dizer, puxa vida, eu sou o culpado pela morte de Cristo. Jesus não deveria estar lá, era eu que deveria estar lá, era eu que deveria padecer aquilo ali. Então a ceia é mais que um rito, é um memorial vivo da maior demonstração de amor que toda a história pode narrar. É uma demonstração de amor, é um memorial vivo, santo, é uma demonstração do amor de Deus pelo pecador. Então um gesto de vitória, porque o nosso Jesus, ele morreu por nós, mas ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou, ele vive para sempre. Jesus nos deu uma ceia como um símbolo perpétuo de sua entrega. A ceia é um símbolo de entrega. Isto, disse o Senhor, é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança. São expressões que apontam para a cruz. A ceia proclama a morte de Cristo até que Ele volte. É um anúncio visível e contínuo. Cristo morreu por nós.
Cada vez que nós participamos, lembramos que a salvação tem um preço. Nós somos salvos por graça, mas não é de graça. Jesus pagou o maior preço por nós. E Pedro fala: vocês não foram comprados com preço de ouro e prata, mas sim com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia nos traz de volta ao lugar da graça, onde o pecado foi vencido. Isso é algo maravilhoso. Nunca podemos participar da ceia do Senhor com superficialidade, não. Nunca podemos participar da ceia do Senhor de uma forma superficial. Nunca podemos tomar a ligeira a ceia do Senhor, porque seria um símbolo notório do que realmente Cristo fez por nós. Não devemos tomar assim, lembra aqueles irmãos que esse mês eu não vou participar da ceia, ou por qualquer motivo ele não participa. Você está tomando de uma forma ligeira, de uma forma que você não está dando valor para aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Eu pequei, eu falhei, eu errei lá em casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por isso que o Senhor diz assim: olha, se você pecou, se você falhou, tem o caminho da graça, entra pela porta do perdão, vai lá, reconcilie. Mas a gente é ruim, irmão, a gente não reconhece, não discerne o corpo de Cristo. A gente prefere não participar da ceia, dizer para Satanás que o pecado tem mais poder do que o perdão de Cristo, ou pela dureza e orgulho do nosso coração, a gente não tem coragem de pedir perdão para aqueles que nos ofenderam. E eu vou um pouquinho mais fundo, eu quero que você grave isso no seu coração. Se no momento da ceia eu não tenho a ousadia de pedir perdão a Deus, ou pedir perdão ao meu irmão, no qual falou comigo, ou eu falei com ele, eu estou dizendo para Satanás: aleluia, o que aconteceu? Deixa eu falar sem microfone mesmo. Vamos funcionar assim mesmo. Escuta aqui, vamos sem microfone mesmo. Quando eu não tenho ousadia de tomar do corpo e do sangue de Cristo, qual que é a mensagem que eu estou dando para o próprio Jesus? Eu estou dizendo assim: se eu não posso participar do pão, se eu não posso participar do suco de uva, então também eu não posso entrar no céu. Se eu não tenho a coragem de me reconciliar, pedir perdão e me ajeitar, então eu falo assim: eu não vou participar da ceia. Automaticamente eu estou falando assim: eu também, se Cristo vier buscar a igreja, eu não posso ser arrebatado. Se eu renuncio esse símbolo, eu também estou renunciando à minha salvação. Porque se eu não posso participar da ceia, participar do pão, por causa da minha condição de pecador, então também eu não tenho direito de entrar no céu pelas portas também. Isso é um assunto muito sério, que muitas vezes a igreja não entende. Não, hoje eu não vou participar da Santa Ceia, hoje eu não vou. Não tem essa, querido. Você que foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você que foi salvo, que foi selado, aprendemos hoje na escola bíblica dominical, você não pode dar o luxo de dizer: eu não vou participar do corpo do sangue de Cristo. Porque se eu não posso participar do corpo e sangue de Cristo por qualquer coisa, eu também não posso entrar no céu. Quem está me entendendo nessa noite? Então eu mesmo estou dizendo para mim mesmo: se eu para Deus ou para o diabo, se o Senhor vier hoje, eu também não vou para o céu. Porque no céu não entra pecado.
no céu entrará santos, santificados pelo sangue do Cordeiro. Então o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que perdoar, eu perdoo. Se eu tenho que pedir perdão, eu perdoo. Eu peço perdão. Se eu tenho que pedir perdão a Deus, eu peço. Porque eu quero estar com as minhas vestiduras limpas, tanto para participar da ceia do Senhor, como também entrar nas bodas do Cordeiro. Em segundo lugar, comunhão dos salvos. Uma mesa, um corpo, um só pão. É uma só mesa, um só corpo e um só pão. A mesa do Senhor não é lugar de divisão, mas de reconciliação. A mesa do Senhor não é lugar de divisão. A mesa do Senhor é lugar de reconciliação. Nós estamos vivendo em um grupo de pessoas e onde tem pessoas tem problema. Eu já falei o que outro dia, vou repetir uma vez mais. Quem te fere, quem te machuca não são pessoas que você não conhece. Quem te fere, quem te machuca são pessoas que convivem com você. As maiores feridas não vêm de pessoas que você não conhece. As maiores feridas vêm de pessoas que estão do teu lado. Por isso que o Senhor falou muito mais sobre o perdão do que qualquer outro assunto. Porque aonde tem gente, irmão, nós, ainda que sejamos santificados, ainda que vivamos debaixo da graça do Senhor, nós somos imperfeitos, nós somos defeituosos. Nós continuamos vivendo dentro de um corpo que não tem jeito para ele. Nós continuamos vivendo dentro de uma carne que não tem o que faça. Mas nós temos que levar ela até a sepultura ou até quando Cristo venha. É um cadáver ambulante que está atado a nós e nós não podemos libertar dessa carne. Enquanto nós estivermos nessa natureza pecaminosa, nós vamos falhar. E vamos falhar principalmente com as pessoas que nós amamos. Eu com a pastora, nós vamos fazer 27 anos de casado. Falhamos um com o outro? Claro que sim. Falamos coisas que não tem que falar. Temos ações que não temos que tomar. Tomamos decisões que não temos que tomar. Um dia estamos um pouco exaltados, um ou outro. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas diferenças. Mas nada disso consegue nos separar. Por que não nos consegue separar? Porque nós somos selados pela uma aliança de compromisso. Não somente entre nós, mas com Deus. Então vamos nos ferir. Hoje assim, falta de incompatibilidade de gênero. Por causa disso, vamos separar. Porque ronca muito, vamos separar. Então estamos separando por causa de ronco. O outro vou separar porque os gases dele é muito potente. Amigo, irmão, parece brincadeira, mas é por coisas assim. Vou separar porque queimou o ovo. Vou separar porque não sabe cuidar do cachorro, porque não alimentou o gato. É isso que está vivendo o mundo. Então o Senhor fala para nós assim: olha, nós temos uma aliança. E essa aliança, apesar de vocês falharem comigo, eu vou continuar sendo fiel. Então vocês também continuem sendo fiéis. Amém? Então perdoe quem tem que perdoar. Nesse é lugar de reconciliação. Todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, temos que trazer à memória isso. É lugar de reconciliação. Paulo continua dizendo: é um perigo participar da ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo. Não discernir o corpo de Cristo é desonrar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Pecados não confessados, divisões e egoísmo comprometem a comunhão dos santos. E quando a comunhão é comprometida, Deus não pode se fazer presente. A Bíblia fala assim: aonde estiver 2 ou 3 congregados no meu nome, eu estarei no meio deles. Deus não pode estar aonde tem divisão, dissensões, aonde tem brigas e pleitos. Deus não pode operar em um lugar onde o próprio corpo está se matando um ao outro. Eu não estou falando que aqui na igreja tem isso. Eu somente estou dizendo para que a gente, quando isso começar a acontecer, nós entendamos. O pastor já falou sobre nós isso.
que pessoas defeituosas iam nos ferir, e eu, como defeituoso, também vou ferir a outro, mas nada e nem ninguém pode separar-nos uns dos outros, porque nós iremos ao céu, irmão, no toque da última trombeta, e nós iremos todos juntos, e na boda do Cordeiro nós estaremos sentados na mesa todos juntos. Ah não, eu não vou sentar perto dele não, eu quero ir para lá para o outro lado. Imagina lá na boda do Cordeiro essa intriga. Não, eu não quero sentar perto dele não, eu quero sentar para lá, ou eu vou comer depois. Então a ceia revela o coração da igreja. Versículo 18 e versículo 22. Paulo repreende os irmãos por celebrar a ceia de forma desordenada e egoísta, onde há favoritismo, orgulho, exclusão, não há verdadeira comunhão. Versículo 31, Paulo fala: julguemo-nos para não sermos julgados com o mundo. A ceia é um momento de autoexame, de arrependimento e renovação espiritual. Então nesta noite, queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que refletir, reflexionar e dizer: como está a minha vida? Não é a vida do fulano, não é a vida do Beltrano, é a minha vida. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou com o Senhor? Como é que está a minha situação? O que eu falei, o que eu pensei, onde os meus pés foram, onde as minhas mãos tocaram? Como está a minha vida? Como está o meu coração? Como está a minha alma? Como eu estou com Jesus? Essa semana eu fiz alguma coisa para honrar o nome do Senhor. Essa semana eu honrei o nome de Jesus com as minhas atitudes, com as minhas ações. Essa semana eu orei mais, eu jejuei mais, eu consagrei mais. Essa semana eu glorifiquei o nome do Senhor, porque aí entra a terceira parte para terminar. Então nós temos comunhão, que é a coinonia, nós temos uma memória e nós temos uma missão na ceia. Porque Paulo fala assim, no versículo 26, 33 e 34. Essa mesa é uma mesa que anuncia e envia. A ceia nos reúne em adoração, mas nos envia em uma missão. Diz o versículo 26: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós vemos a mesa trazendo em memória o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não merecia, mas Ele fez por nós. Por esse agradecimento, nós nos tornamos corpo de Cristo. Então nós temos comunhão, temos as nossas indiferenças, mas temos comunhão e nada nos pode separar dessa comunhão. E dentro desta comunhão, o Senhor nos dá uma missão. E qual que é a missão? A ceia é o evangelismo sem palavra. A ceia é o evangelismo, é o cumprimento de uma missão sem você sair à rua e entregar um folheto. A ceia é uma mensagem viva e clara às pessoas que estão aqui presentes, que ainda não são crentes, que ainda não são batizadas. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então agora eu tenho uma missão. E qual que é a minha missão? Passar para os demais aquilo que Jesus fez por mim. O que Jesus fez por você? Qual o preço que Ele pagou por você? Então compartilhe isso. Você tem uma missão. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Olha, o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu por nós. O Senhor derramou o seu sangue por nós. O Senhor sofreu por nós. O Senhor levou os nossos pecados na cruz do Calvário. E isso é o que nós passamos para os outros. Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou e nos prometeu: olha, eu vou, mas eu voltarei para levar vocês comigo para sempre. Eu vou, mas eu voltarei. Ele morreu por nós, pagou o preço por nós, nos justificou, nos redimiu, nos lavou com seu sangue, nos santificou, mas Ele também ressuscitou. E Ele ressuscitou e disse: olha, todo o poder me é dado no céu e na terra. Aleluia! Assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Vai aí, falem do que eu fiz por vocês. Vocês agora são testemunha de Cristo Jesus. Fale de Jesus no ônibus, fale de Jesus na feira,
Fale de Jesus no açougue. Fale de Jesus na fila. Fale de Jesus para o teu vizinho. Fale de Jesus para o teu professor. Fale de Jesus para o teu amigo de trabalho. Fale de Jesus na universidade. Fale de Jesus na escola. Fale de Jesus aonde quer que você esteja. Fale de Jesus. Você tem a marca de Cristo na tua vida. Você não pode ficar quieto. Você foi tocado por Ele. Quem é que foi tocado por Jesus? Quem é que foi liberto por Jesus? Quem é que já recebeu algum milagre da porta de Jesus? Então você não pode ficar calado, querido. Você não pode ficar quieto diante de tão grande salvação que foi dada ao mundo. O mundo precisa saber. Diante de tantas ideologias, diante de tantos pensamentos humanistas, diante de tanta ansiedade, depressão e dificuldades, tem uma voz que clama no deserto ainda. Eu creio em nome de Jesus que ainda tem vozes que clamam no deserto. Olha, repreendemos, porque é chegado a voz do reino do céu. Jesus continua salvando, libertando, transformando. Ele precisa de alguém que diga: e você é esse mensageiro. Então por que nós participamos da ceia do Senhor? Primeiro, para trazer em memória a sua morte e a sua ressurreição. Por que participamos da mesa do Senhor? Para manter a unidade da igreja. Terceiro, porque participamos da mesa do Senhor? Para compartilhar, para anunciar a morte de Jesus, até que Ele venha. Essa é a nossa missão, querido. Aonde você entra e compartilhe de Jesus. Diz a palavra: se vocês se envergonharem de mim, diante desta geração perversa e corrupta, eu me avergonharei de vocês diante do meu Pai que está no céu. Se você se envergonha de mim e das minhas palavras diante dessa geração pervertida e corrompida, eu vou sentir vergonha de vocês diante do meu Pai que está no céu. Fale de Jesus, compartilhe de Cristo. Ame o Senhor, ame o teu irmão, dê o teu melhor, sirva com alegria, anuncie que aquele que foi morto ressuscitou, e que em breve voltará para buscar a sua igreja. E esse Jesus continua curando, continua libertando, continua transformando, continua fazendo maravilhas e milagres no nosso meio. Coloque-se de pé nesta noite. Aleluia, Jesus. Te agradecemos pela tua bondade, Senhor. A ceia do Senhor é muito mais do que um memorial e cerimonial. É uma declaração poderosa do sacrifício de Cristo, uma celebração da unidade dos redimidos e uma proclamação da missão da igreja até que Ele volte. Que ao nos sentarmos à mesa, o nosso coração esteja cheio de gratidão, nossa vida alinhada com a santidade e os nossos pés prontos para anunciar as boas novas de salvação. Senhor, aqui está a tua igreja, comprada, lavada, redimida por teu sangue. Senhor, aqui está o teu povo, com suas indiferenças, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus traumas e com os seus medos. Mas somos um povo que fomos comprados, lavados, remidos, e fomos, Senhor, feitos membros de um corpo, no qual temos Cristo como a cabeça, e nós, Senhor, somos membros particulares desse corpo. Temos as nossas diferenças de tamanho, de largura, de comprimento, mas, Senhor, fazemos parte do corpo de Cristo. E neste corpo, Senhor, Tu deu o Teu Espírito, e esse Espírito, Senhor, fez de nós testemunhas vivas daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Por isso não podemos nos calar diante da necessidade do mundo. Não podemos ficar quietos, Senhor, diante de milhares e milhares de pessoas que estão passando para uma eternidade sem Cristo Jesus. Precisamos, ó Deus, falar de Cristo. Precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos ir aonde quer que estejamos e falar do amor de Cristo às pessoas. Capacita-nos, ó Deus. Fortalece-nos o Senhor. Enche-nos com Teu Espírito de tal maneira que possamos ser luz no meio das trevas e ser um canal de bênção para aqueles que estão perdidos. Por isso, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, santificamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Vamos participar da ceia do Senhor.